A essas palavras, os judeus começaram a murmurar entre si, discutindo e dizendo: Como pode esse homem dar-nos de comer a sua própria carne? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai me enviou, vive, eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que comer da minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Esse evangelho está no livro de João, capítulo 6, versículos de 52 a 59. Jesus, depois de afirmar que seu corpo era verdadeiramente comida, seu sangue era verdadeiramente bebida, é lógico que os judeus daquela época, eles não tinham ainda a assistência do Espírito Santo, como nós temos nos dias de hoje. Eles tinham muita dificuldade em entender tudo isso. E convenhamos, ainda no meio católico, há muita dificuldade, né, em entender que Jesus está presente naquela pequena partícula de pão. Mas é importante nós lembrarmos da época que Moisés foi ter com o Senhor e ficou uns dias lá no monte, na presença do Senhor. E Deus falou para ele: ó, volta, desce lá que o povo está adorando o bezerro de ouro. Nós vimos nesse tempo de pandemia que a gente ficou afastado da igreja, muito embora a gente já tivesse a assistência do Espírito Santo, nós tivéssemos também uma maneira entre uma live e outra, né, de poder beber ainda de certa forma, né, da graça de Deus, de manter a nossa fé acesa. Quantos de nós caímos nesse tempo, né, da pandemia? Nesse tempo que nos proibiram de participar da igreja, nesse tempo que nos proibiram de participar da Eucaristia. Jesus veio, ele veio ao mundo para carregar as nossas dores, os nossos pecados. Ele veio ao mundo para arrancar das mãos de Satanás, né, aquela carta que nós tínhamos, né, de pertença ao demônio através do pecado. Ele veio para nos dar a carta de alforria. Mas muito mais do que isso, ele que fez tantos e tantos e tantos milagres aqui nesse mundo, como o próprio São João fala, que se fosse escrever em todos os milagres, não caberia no mundo livros, né, dos relatos dos seus milagres. Ele quis permanecer no meio de nós, ele quer permanecer no meio de nós. E é por isso que ele, como diz aqui no versículo 57, assim como o Pai que vive me enviou e vivo pelo Pai, assim também aquele que comer da minha carne viverá por mim. Viverá por mim. Se Jesus não tivesse instituído a Eucaristia, a igreja já teria acabado há muito tempo. É por isso que ele quer caminhar conosco. É por isso que ele quer se fazer comunhão conosco, já aqui nessa vida. Jesus aqui fala da vida, quem come desse pão terá vida plena. Jesus está falando da vida zoé, não da vida bios, que é essa vida biológica. Jesus está falando aqui da vida eterna. De nada adianta nós cuidarmos, zelarmos pela vida bios, se não zelarmos para a vida eterna. Porque essa vida é passageira, mas a vida eterna é eterna. E é por isso que ele quis permanecer no meio de nós, para caminhar conosco até a morada eterna. Deus te abençoe, mantenha-se firme.